Gente, vou começar pedindo para vocês se apresentarem. Cassinha, você primeiro, por favor, se puder se apresentar. Claro, boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez aí com a Omni. Primeira vez aqui ao lado do Pedro Ivo. Então, eu sou a Cássia, tenho 31 anos, estou atualmente como Head de Customer Experience da La Moda, empresa que tem as marcas Lança Perfume Easy e My Favorite. Depois eu vou falar um pouquinho mais da empresa. Estou há quase 4 anos na empresa. Ao longo desses 4 anos estive em quase todas as frentes de consolidação dos nossos canais digitais voltados ao consumidor final. Então, passei pelas áreas de Omni, área de construção do novo app, programa de loyalty. Estou aí no SAC desde então, Inside Sales, e agora estou mais presente na área de Brand Experience, que tem por objetivo olhar para a jornada do início ao fim, que é exatamente o que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje, né, Pedro? Ivo, se apresenta também, por favor. Muito bom. Tá dando para me ouvir, pessoal? E conta pra gente um pouquinho da Dito também. Voz. Fechado. Meu nome é Ivo, Pedro Ivo. Eu sou um dos sócios da Dito, já atuei em diversas áreas lá, estamos nesse desafio, nessa empreitada há mais de 10 anos. Atualmente lidero mais diretamente a área de clientes da Dito, né, o pós-venda. E nas horas vagas também sou professor de CRM numa escola chamada Fundação Dom Cabral. A Dito, para quem não conhece, é uma plataforma, uma solução de CRM que trabalha principalmente com marcas de varejo que são omnichannel, né? Ou seja, trabalham com tanto a presença digital quanto offline nas lojas físicas. A gente ajuda essas marcas a conhecer e a se relacionar de maneira mais relevante com os seus clientes, que são os seus principais ativos. É isso. Maravilha. Bom, gente, a gente tem o prazer de anunciar o lançamento. Na verdade, o lançamento foi um mês atrás já, mas essa integração que a gente fez entre a plataforma da OmniChat e a plataforma da Dito. O que a gente quis gerar de valor para os clientes com essa integração? Todo o potencial que a Dito oferece de segmentação, de CRM, aplicado na parte de marketing, vendas e customer support que a OmniChat provê. Então, na parte de segmentação, hipersegmentação, os clientes agora conseguem usar a Dito. E claro, o Ivo vai explicar muito melhor do que eu para vocês, mas vocês conseguem disparar e daí a jornada completa consegue fazer pela Omni. Pode ser com vendedores humanos, pode ser com IA, pode ser com chatbots tradicionais, mas a coisa ficou super integrada e a gente está aqui para contar essa história. E a gente trouxe a Cássia aqui, que primeiro queria agradecer pela presença e depois agradecer pela parceria, porque sempre que a gente precisa de um cliente piloto para sofrer com a gente nos lançamentos e aprender junto com a gente, a Cássia está sempre disposta, independente da empresa que você está, né, Cássia? Acho que já a gente trabalhou junto na Arezzo, depois agora na Lança Perfume, então obrigado pela parceria. Queria que você contasse para a gente um pouquinho mais de Lança, para a galera entender um pouquinho melhor como é que funciona parte de físico, digital, e-commerce e principalmente o WhatsApp, né? Como é que vocês estão lidando com essa? Perfeito. Então, a La Moda é uma empresa de quase 40 anos de mercado. E ao longo, os primeiros anos foram em um outro mercado, o mercado infantil. Nos últimos 20 anos, a empresa se consolidou no mercado de moda feminina, inicialmente pela marca Lança Perfume. A marca nasceu e a empresa ela ainda tem uma vertente muito forte no mercado multimarcas, então ela é uma empresa naturalmente multimarcas e foi se tornando varejista ao longo dos últimos anos. Ao longo dos últimos 10 anos, mais precisamente, então a La Moda se posicionou no mercado de varejo de moda, nas lojas físicas através da Lança Perfume, e aí foi se estabelecendo nos canais digitais através também de outras marcas. Hoje a La Moda tem as marcas Lança Perfume Easy e a marca My Favorite. A marca My Favorite é uma marca multimarcas e nativamente digital, então ela não tem lojas físicas. E a Lança Perfume, como falei, está muito estabelecida no varejo físico, com 20 lojas físicas ao longo do Brasil. E nos canais digitais, a gente está presente em todos os canais digitais, através do e-commerce, através do Inside Sales, em parceria com a OmniChat, que tem uma relevância muito grande nos canais. A gente também trabalha as modalidades Omni nessas lojas físicas, temos aplicativo, programa de fidelidade.
Então é uma marca já bastante consolidada nos canais digitais, e especialmente aí ao longo dos últimos 6 anos, onde o foco foi esse estabelecimento mais forte nos canais online. Maravilha, obrigado. Ô, Cássia, como é que era a vida lá do marketing para segmentar e disparar campanhas antes dessa integração? Como é que vocês funcionavam? E como é que mudou na operação desde que a gente integrou para vocês lá? Certo. Imagino que aqui tenham bastante clientes da Omni. Então, o fluxo antes dessa integração era um fluxo bastante manual e que envolvia 2 grandes times. Então, existia o time ainda existe, né, mas o trabalho do time de CRM, de fazer a segmentação, e a gente pode chamar de uma segmentação macro, uma segmentação grande. Então, vamos segmentar essas clientes com esses perfis. Extraíamos uma base em Excel. Esse time de CRM precisava fazer o tratamento dessa base de uma forma manual, né, que todo mundo aqui entende, e deixar ela pronta para o time de Inside Sales fazer o upload na Omnichat. Esse time de Inside Sales recebia a base, tratava também essa base com possíveis incorreções ali de números de telefone, outras parametrizações que por acaso não estivessem funcionando, e aí programavam esse disparo de forma macro, ou seja, 2.000 clientes dessa segmentação, a gente fazia esse upload lá dentro da Omnichat, e aí lá na Omni, no tal dia, tal horário, esse disparo ele acontecia. Então era um trabalho realmente bastante manual e muito propenso a erros, porque existia a dependência do time de CRM para fazer essa gestão. Inclusive, a profissional está aqui, que é a Suelen, que fazia isso. E também o então time foi a tua vida que melhorou. Muito bom. E também no time de Inside Sales, está lá a Ana, também pode levantar a mão, que também faz todo esse trabalho de fazer esse upload. Então, só nesses 2 pontos, a gente tem 2 grandes evoluções, que é a redução de trabalho operacional e tempo estratégico para o time trabalhar, a redução de propensão aos erros, que é a gente disparar coisas para clientes que não deveria e que, né, impactar elas incorretamente não é bom para o consumidor, mas principalmente é a gestão de dados. Né? Antes a gente tinha a gestão desses disparos acontecendo só dentro da Omnichat, e o time de CRM não faz gestão da Omnichat do Inside Sales, e sim o Inside Sales faz gestão disso. E aí, a partir do momento em que essa integração aconteceu, o time de CRM passa a ter olhar para o canal de WhatsApp como olha para os demais canais de e-mail, de push, de SMS, de receita influenciada, de conversão, e consegue fazer uma atuação muito mais rápida e muito mais coerente para o consumidor. E aí isso gera uma sequência de coisas positivas, que é principalmente a redução de disparos incoerentes, digamos assim, que é disparar coisa para cliente no canal mais caro, né, que está custando o quê? 49 centavos a campanha de marketing através do WhatsApp. A gente para de fazer esses disparos que não eram tão relevantes, porque a gente para de ter disparos massivos e sim disparos segmentados através da jornada integral. Ivo, na prática, lá dentro da Dito, o cliente que é cliente Dito hoje, como é que ele usa essa integração? Como a Cássia falou, né, acho que facilita muito a vida de quem está ali na operação, né, porque evita esse trabalho manual, e aí a gente passa a ter a criação de uma campanha na Dito do mesmo jeito que eu vou criar um SMS, um e-mail. Eu tenho lá um canal disponível a mais, que é o canal de WhatsApp. Seja para disparos pontuais, que eu acho que é uma estratégia, né, que foi muito presente agora nesse primeiro beta que a gente fez lá com a Lança Perfume, seja para disparos automatizados, né? Então, do mesmo jeito, a gente vai conseguir também automatizar disparos via WhatsApp para aqueles clientes, por exemplo, que estão fazendo aniversário, ou que estão há tantos dias sem comprar, ou que abandonaram o carrinho e assim por diante. Né? Todos esses gatilhos também podem ser usados. Eu acho que um dos pontos principais que a Cássia levantou muito bem aqui é essa possibilidade da segmentação do disparo, né? Ou seja, usar todos esses dados de histórico de compra, navegação, características das pessoas, para que eu possa usar um canal que realmente tem um preço mais alto de maneira mais intencional, de maneira mais acurada. Ou seja, eu vou atacar, eu vou influenciar uma jornada de maneira mais inteligente no final das contas. Então, na prática, né, para quem já usou a Dito aqui, acho que tem vários clientes nossos aqui na plateia,
é mais um canal disponível para que você use lá, juntamente, coordenado com o e-mail, com SMS e assim por diante. Quem é cliente Dito aqui? Olha, peso. E o MiniChat? Muito legal. Obrigado, gente, pela parceria. Ivo, continuando com você, mais uma perguntinha aqui. Estou interessado na parte de resultados, tá? Então, assim, dispara, vai lá para a Omni, mas é importante a gente conseguir aprender, né? E tem o conceito da venda influenciada ali para o e-commerce, para a loja física. Se puder falar um pouquinho de como é que ficou isso e talvez até um pouquinho onde a gente quer chegar também, né? Claro, claro. Não, eu acho que esse é um dos principais ganhos também, né? Eu não comentei aqui, mas quando a gente começa a ter uma ideia da performance dessas campanhas, a gente consegue entender quais os segmentos têm mais aderência, quais as campanhas que têm melhor performance de fato, para que a gente possa melhorar essas campanhas. Então, esse tipo de integração também permite que a gente consiga olhar os resultados das campanhas, não só no e-commerce, que sempre foi, né, mais fácil, porque eu tenho ali todo o tracking online das coisas, mas principalmente nas lojas físicas. Porque dentro da Dito a gente tem o conceito de janela de atribuição. Então, se a pessoa recebeu aquela campanha de WhatsApp e fez uma compra dentro de X dias, que o pessoal configura lá, né, da maneira como quiserem, essa compra entra como uma receita influenciada dessa campanha. Ou seja, a gente consegue provar para as lojas físicas que um canal digital está contribuindo nessas vendas lá também. Porque eu sei que muitas vezes tem essa barreira, né, Cássia? Não sei como é que é lá, acho que vocês já estão um pouco mais maduros, mas essa barreira da loja física, do vendedor, do gerente, achar que tudo que é feito no digital é inimigo, né? Roubando venda roubando minha venda. Da então, loja quando a gente física. Consegue provar que esse tipo de iniciativa também está contribuindo para uma venda na loja física, essa barreira ela cai por terra e a gente tem um dado para poder mostrar com muito mais clareza de que as duas coisas se complementam, né? Aí os dois gerentes ficam amigos, né? Aí né, cai toda a inimizade que a gente enxerga historicamente. Ô Cássia, aí vocês estão usando faz quanto tempo já? Pouquinho, né? Deve ter umas 2 ou 3 semanas. 3 semanas. Algo bem recente. O lançamento é super recente, gente. A gente trouxe em primeira mão aqui. Mas, Cássia, deu para perceber algum ganho, algum resultado já na prática? Sim, eu até comentei antes, mas reforço, assim, acho que os principais pontos foram a redução do trabalho operacional desses dois times que precisavam ficar atuando de forma recorrente. Essa propensão aos erros que a gente reduz bastante, né, esse risco. A gestão de dados em tempo real, e isso fortalecendo ali a gestão do time de CRM e fortalecendo a gestão do próprio time de e-commerce, né, do resultado dos canais de maneira geral, quando o resultado não está vindo, se a gente pode otimizar, se a gente pode gastar um pouco mais em investimento de campanha através deste canal. Então, a gestão mais rápida e mais segura também, porque antes a gente tinha o dado só através da OmniChat, né, de receita influenciada através da Omni. Então, hoje existe essa integração e essa acuracidade um pouco maior ali. E a gente reduz também os custos de campanhas. Então, nessas quase 3 semanas que a gente está rodando, a gente já percebeu uma redução de 56% do custo de disparo de campanhas, em função dessa otimização, né, de segmentação, que foi o que nós falamos. Então, do ponto de vista negócio, a redução de custo ela é muito relevante, mas do ponto de vista consumidor, ela é mais relevante ainda. Isso quer dizer que a gente não está comunicando o consumidor de forma incoerente, né, desgastando o relacionamento com ele, mandando uma mensagem que não faz sentido. Então, isso é bastante relevante. E a conversão também, ao longo dessas últimas 3 semanas, já foi percebida uma evolução na conversão do disparo somente via OmniChat, que era o formato atual via planilha, que ficava na casa de 5%. E hoje, nesse piloto, a gente já está percebendo 8,6% de conversão. Então, o fato de a gente segmentar melhor e comunicar, conversar com as pessoas de forma mais segmentada, consequentemente, né, a gente consegue ampliar essa conversão. Muito legal. Ivo, a gente falou desse case da Lança, e acho que depois a Cássia pode falar um pouquinho mais, mas eles têm feito muita segmentação, e depois eu vou querer que ela fale do Loyalty ali, do programa de fidelidade também, né?
Mas quais outros tipos de campanha você acha que são as que casam melhor, as que dão melhor ROI com o WhatsApp ali? O que você tem percebido? Olha, de cara, o que dá mais conversão, né, e a gente inclusive provou isso nesse piloto, são as campanhas que são direcionadas para aquelas pessoas que têm alta propensão de compra. Pô, Ivo, mas como é que a gente olha quem tem alta propensão de compra? Existe um negócio chamado inteligência artificial hoje, né? Ela está ali assim, sim, né, em que a gente desenvolveu uma IA para poder entender toda a base, o histórico, para ver quem vai ter propensão de compra alta nesse exato momento. E a acurácia dessa IA hoje é de 84%. Ou seja, se eu falo que essas 10 pessoas vão comprar, 8, se forem acionadas corretamente, de fato compram. Ou seja, ela é bastante acurada. E quando a gente usa essa segmentação, né, de quem tem alta propensão de compra agora para um canal que é super especial, super privilegiado, né, e que tem um custo maior como o WhatsApp, a gente tem um retorno maior. Tanto é que a gente está, né, com 8,7%, quase 9% de conversão. Agora, eu entendo que, além dessa questão da alta propensão, existem outras possibilidades que teriam alta conversão, pelo que a gente já está entendendo, principalmente automações. E até agora a gente fez muitas campanhas pontuais, segmentadas. Agora, aquele tipo de comunicação que também tem a ver com o fundo de funil, ou seja, um abandono de carrinho, um win-back, né, algum tipo de automação em cima dessas campanhas que tem um direcionamento mais para fundo de funil, elas com certeza vão, né, ter um ROI muito melhor. Né? Então, é isso que a gente está observando até agora. Mas, enfim, gente, isso tudo é muito novo. Né? Então, a gente tem que continuar rodando isso para ter um pouco mais de massa crítica e entender, né, se realmente é uma questão só para fundo de funil ou daria para usar também dentro de uma jornada um pouco mais longa, coordenado com outros canais, também para topo de funil, também para meio de funil, para distribuição de conteúdos, por que não? Então, acho que, né, é tudo muito novo e eu acho que uma das coisas mais interessantes aqui dentro dessa parceria tripla, acho que é a abertura e a flexibilidade para a gente construir a 3 mãos aqui, né, para que a gente possa fazer isso, testar e realmente entender o que vai funcionar melhor. Acho que é um ponto importante, né, a gente ter essa abertura para isso e quero, inclusive, agradecer, né, ao Trezub e à Cássia, né, para que a gente possa, de fato, fazer isso em conjunto. Eu acho que o Ivo estava falando aqui de inteligência artificial para segmentação. Acho que isso é uma tendência muito legal. A Dito tem investido nessa questão de IA na segmentação e a gente tem investido depois do engajamento, né? Então a campanha engaja e aí a conversa vem para dentro da Omni, seja pelo WhatsApp, seja pelo Instagram. Uma coisa que não aconteceu ainda, mas que na nossa parceria, mas que eu acho que é uma dica, uma previsão que eu deixo aqui a gente tem usado IA tanto para acelerar os vendedores. Então, por exemplo, a Cássia lá tem o time de venda dela e essas pessoas têm o copiloto com inteligência artificial lá que está recomendando respostas, está analisando fotos e identificando os produtos e acelerando os vendedores. Porque acho que a guerra é atender rápido o consumidor e ser assertivo. E tem também o Wiz Agent, que é o agente de venda que fica 24 horas por dia. Aí uma coisa, uma dica que eu deixo para vocês. O time de vendas normalmente está disponível ali 6 horas, 8 horas por dia. Você manda uma mensagem para o WhatsApp depois do horário, você vai ser atendido no dia seguinte. Se for um sábado ou domingo, na segunda-feira, 9, 10 horas da manhã. Então eu tenho visto muitos clientes nossos colocando, principalmente em campanhas, assim, né? Porque você não quer mandar uma campanha, aí o cara responde a campanha, eu levo 20 horas para responder o cara. Não é a experiência que a gente quer entregar. Então, o pessoal anexando nessas campanhas uma IA bem treinadinha, né, para daí entrar e responder.
Eu acho que aí está evoluindo, faz um ano que a gente está testando, acho que a gente chegou num nível legal, mas ainda está, acho que longe de onde a gente pode chegar. Eu acho que o disparo de campanhas conectado com inteligência artificial, treinada para aquela campanha específica, acho que é o futuro aí. Acho que, se eu puder deixar uma dica para vocês aí, olhar para esse lado. Ô, Cássia, como é que você enxerga o papel aí do CRM no WhatsApp, na estratégia da Lança para frente? O que vocês estão planejando? Existem diversas oportunidades, né? Mas acho que o que a gente vem fazendo atualmente já vem sendo bastante positivo. Essas segmentações de forma mais assertiva, com o uso de inteligência artificial, podem ser ganhos muito relevantes. A gente hoje tem uma frente que também é integração OmniChat com Dito, que a gente trabalha os clientes que compram na base do online no raio de influência das lojas físicas. Então, existem consumidores que já compram no nosso online, que já têm um relacionamento com a marca, aqui falando de Lança Perfume, mas que ainda não conhecem a loja física. E na loja física existe um potencial muito maior de conversão. Então, a gente trabalha de uma forma bastante relevante essa segmentação por raio de influência, que é fazer com que os consumidores nativamente digitais se desloquem até uma loja e vivenciem a experiência da marca lá. Como a gente está falando aqui de uma marca de varejo de moda, isso também faz bastante diferença. E os consumidores que são do online e são das lojas físicas, ou seja, consumidores omni, eles compram muito mais do que os clientes que compram só na loja ou só no online. Então, aqui já tem um diferencial muito grande. E falando de futuro, de segmentação, eu entendo que a gente tem uma oportunidade muito grande, né, Pedro, de fazer a integração de ponta a ponta. Hoje nós estamos falando aqui da segmentação comercial, ou seja, como a gente atrai esse consumidor para a compra. E existe a oportunidade de a gente retroalimentar os consumidores depois da compra, ou seja, consumidores com problemas logísticos, problemas de devolução, problemas que tiveram que entrar em contato com o saque, e a gente reabastecer a Dito com essas informações, a Dito e a OmniChat, para que a gente consiga segmentar novamente esse consumidor quando a gente for reabordá-lo em uma comunicação comercial. Então, a médio prazo, entendo que essa segmentação também é bem relevante, até para otimizar a conversão. Uma vez que a gente pode estar investindo em comunicação, campanha, marketing, disparos de WhatsApp, e esse consumidor pode ter vindo de um relacionamento talvez não tão relevante com a marca há pouco tempo, especialmente quando a gente fala de relacionamento do online. Então, não sei aqui quem é do online, mas todos sabemos que existem desafios e a parte operacional ela faz parte, é uma parte inerente do canal de e-commerce. Então, essa segmentação 360, com certeza é o nosso próximo passo, né, Ivo? Porque senão a gente acaba dando um tiro no pé, né? Mandando mensagens, tentando acionar uma base que está com um chamado em aberto no saque, ou seja, um momento errado para comunicar com essa pessoa. Pelo menos com aquela mensagem, né, no caso. E eu tenho uns dados aqui. Pode dividir. Eu trouxe uma colinha, tá, gente, que são muitos dados. Mas levar o cliente do e-com para a loja, então esse cliente, os clientes que são Omni têm um ticket médio de 55% a mais do que um cliente que não é Omni. O LTV do cliente multicanal, ele é 250% maior do que um consumidor que compra só na loja ou só no online. Então, reforça, né, o potencial desse consumidor. E você tinha falado para falar do programa de fidelidade? Então, inclusive, baixem o app da Lança Perfume, façam adesão ao programa de fidelidade, o eLove LP. Mas a Lança Perfume tem aí há 2 anos o programa de fidelidade, o eLove LP, que ele é um programa de fidelidade para criar uma conexão com o lifestyle da marca, com as principais consumidoras. E ele é uma excelente, talvez uma das maiores alavancas da marca atualmente, onde a gente consegue trabalhar segmentações, clientes com maior propensão de compra, justamente porque a gente trabalha essa segmentação. E o motor ali de comunicação também tem toda a integração com a Dito. E a gente comunica essas clientes dos principais benefícios de forma recorrente através dessa integração, né, que a gente está falando aqui, segmentando na Dito e disparando pelo WhatsApp. Então, por exemplo, dentro dos benefícios, um deles é compra antecipada, né, disponibilizar antecipadamente. A coleção vai lançar tal dia, para clientes que são membros do programa de fidelidade, a gente comunica antecipadamente. E aí, como que a gente comunica elas? Através da Dito, segmentando na Dito e disparando pelo WhatsApp, que antes de todo mundo ela está tendo acesso
a coleção, ou lançamentos, ou enfim, seja lá o que a gente estiver comunicando na marca. Muito legal. Ivo, eu vou abrir para perguntas, tá, gente? Se vocês tiverem perguntas para Cássia, para mim, para o Ivo, fica à vontade. E o sonho dessa parceria? Para onde a gente vai? Onde você espera chegar? Poxa, tem tanta coisa pra gente fazer, né, Trezuva? E pensar que a gente começou a namorar há uns 2 anos atrás, não foi? Eu bati na porta lá, falei, vamos integrar. Aí os mineirinhos lá são tudo desconfiados, né? Falaram, que esse cara quer? E a gente estava contratando a Dito na época, a Lamoda, e a gente encheu o saco dessa integração lá em final de 2021, início de 2022, da importância de integrar. E nasceu. Tá vendo? Nasceu e agora tá andando muito rápido, né? Depois que nasce, né, já nasce andando, já sai funcionando. Próximos passos. O legal é quando a gente desenvolve alguma coisa que os clientes adotam rápido e começam a usar. Esse é o sinal de que a gente acertou a mão, né? Acertamos a mão. Foi nessas 3 semanas, acho que já tem mais de 20 marcas que estão usando essa integração. Acho que, né, foi realmente bastante rápido. Próximos passos agora, né? Acho que além disso que a gente já está fazendo para um disparo, né, massivo de WhatsApp, próximo passo é a gente colocar dentro desse jogo o vendedor da loja. Acho que é um ponto que a gente comentou aqui mais cedo. Ou seja, transbordar para o vendedor da loja aquele cliente que responde aquela mensagem que é enviada em massa. O vendedor preferido lá, né? O vendedor de preferência. De preferência. Né? Onde aquele cliente está encarteirado, onde ele já tem, né, uma aderência àquele determinado vendedor. Então, quando, né, a gente tiver a resposta dessa mensagem, isso já ser transbordado também de maneira automatizada para o vendedor. Isso já dá para ser feito hoje, mas também ainda é um processo manual, né, de configuração. À medida que a gente avançar nessa integração, né, Trezub, a gente vai conseguir também automatizar esse processo de encarteiramento que a gente chama. É tentar, em escala, fazer aquele processo da lojinha do bairro, né? Do vendedor que te conhece, que sabe o que você usa, que cor que você gosta. Acho que faz todo sentido do mundo. Com certeza vai converter mais quando fizer isso, né? Gente, quero abrir para perguntas. Cadê nosso microfone? Tá ali? Quem tem perguntas para fazer? Cadê? Bruna, Ohana, Alessandra, Isadora tá ali também, ó. Marcela. Se ninguém tiver perguntas por enquanto, eu queria convidar a Suelen para falar um pouquinho, que fazia o processo antes e que agora está vivendo esse processo. Ela pode dar o testemunho. Falar o testemunho dela. Oiê, boa tarde. Então, vou primeiro enaltecer a Dito, que a gente começou o CRM na Lamoda, era giver, então era trimato. A gente conseguiu com a Dito hoje, a gente vê funcionando muita coisa que não conseguíamos fazer. A IA é uma mão na roda para a gente conseguir fazer os nossos disparos, lança perfume com receita lá em cima, a Dito ajudando muito. E a questão ali da Omnichat, a integração, a gente fazia muito manual, então baixar uma planilha, tirar erros, PROC V, e tudo isso é muito engessado. Hoje a gente faz o disparo, a gente consegue ver números, né, que a Inside Sales apresenta pra gente, então os números apresentam ali, a gente não tem como negar que foi positivo. E eu acho que é isso, a parceria está dando certo, quem ainda não tem na sua empresa aderir, que é gratificante a gente ver o resultado de uma sementinha que foi plantada lá atrás e agora a gente está colhendo os frutos positivos desse resultado. Maravilha, gente. Fechou? Então Ana é isso. quer falar um pouquinho? Ana ou Sara? Gestoras do canal de vendas, então eu estou à frente de Customer Experience, mas as meninas que fazem a gestão no Inside Sales. Oi, gente, boa tarde, sou a Ana. Eu lidero então o time de venda. A gente participou ativamente dessa integração e vimos o processo ser muito mais fluido, né? Além de tudo que já foi conversado aqui, eu sinto que a gente vem aprendendo muito com cada disparo. Então, junto com o time de CRM, a gente montou um processo muito redondo de disparo e análise. Então, a gente tem uma análise D+1 e uma análise D+15, né? De todos os nossos disparos. Então, a gente analisa desde copy, criativo, o que tinha de produto no site para vender naquele dia,
uma análise 360. Então, além dessa integração, é importante ressaltar também que essa análise 360 é super importante para a gente ser cada vez mais assertivo. Naquele momento, o que estava rolando no site, que tipo de ação que a gente tinha, quantas vendedoras tinha no momento, né? Deixar o time preparado para atender essa demanda que vai surgir após o disparo, quais os botões que a gente vai utilizar, se a gente utiliza link direto para o site, se a gente vai direcionar tudo para a vendedora. Então, tudo isso também é super importante para a gente ter o resultado que a gente espera da campanha. É um investimento alto, a gente sabe que as campanhas metas são campanhas com valor agregado, então é importante a gente olhar para esse fluxo do início ao fim. Acho que é isso. Maravilha, obrigado pela contribuição. Gente, obrigado pela presença de vocês. Cássia, obrigado. Ivo, obrigado. Tem uma pergunta? Surgiu. Qual que é o teu nome? Meu nome é Vladimir, eu sou da Barenzo Consultoria Tributária e, assim, eu sou o bode na sala, né? Eu trabalho na área de e-commerce há bastante tempo e eu queria saber, a gente vê muito investimento na área de vendas, na área de tratamento ao cliente e na ponta, como que funciona a questão de impostos fiscais, de Receita Federal, para vocês entregarem no prazo de vocês? Como que está sendo esse investimento? O que vocês estão sentindo, né, nesses últimos anos que a gente tem? Porque a visão minha, ela é caótica, né? Para a minha empresa e para os meus clientes que eu atendo. Mas eu queria saber das empresas um pouco maiores. Vê demais como que está essa situação na parte fiscal para vocês, né? Aí, acho que ele está querendo saber a parte mais de varejo, né? Isso, no final. O cara comprou, ou seja, tem acesso, tem investimento em vendas, em e-commerce, em toda aquela situação. Aí a gente carrega um caminhão com 12 mil peças. Aí eu vou entregar no Ceará. Aí chega no posto fiscal de Penaforte, esse caminhão fica parado 3 dias lá por causa de uma nota. Brasil. Por causa de um DIFAL, por causa de um FECOEP, que eu vou tentar explicar para a Cássia, para o Dito, eu não consigo explicar para eles. Entendeu? Essa conta fiscal, né? Que acho que afeta praticamente esse evento todo aqui, mas a gente fala pouco nele, né? Sim, tem um emaranhado que quer falar, Cássia. Então, a minha expertise atualmente é na área de Customer Experience. Então, qualquer coisa que eu falar aqui, eu vou estar falando balela. Se você quiser, eu posso te conectar com a área. Temos diversos colegas aqui no E-Commerce Brasil da empresa, que talvez podem te ajudar de uma forma mais profunda. Não sei se o Pedro tem, mas qualquer coisa que eu te falar nesse aspecto, eu vou estar falando o que eu acho. Imagina, obrigado pela atenção. Obrigado, gente. Cássia, obrigado pela tua presença. Ivo, obrigado.